As pessoas precisam acordar e olhar para uma rede social porque elas precisam olhar para fora ao invés de olhar para dentro delas, porque elas não se conhecem mais e não se suportam mais. A gente precisa aprender a começar a olhar as coisas pela essência e não pelo que está jogado na nossa cara. Uma pessoa não mexe no celular, ela mexe em algo. Então ela mexe ou numa rede social ou, numa plataforma de vídeos, enfim. O celular é uma ferramenta. Se não tivesse rede social lá, se não tivesse nada de interessante, fosse só uma calculadora, o uso dele seria completamente diferente. Então, em essência, quando a pessoa precisa pegar o celular o tempo inteiro, é porque ela precisa olhar para fora o tempo todo, porque ela não suporta quem ela é, os pensamentos que ela tem. E quanto mais ela olha para fora, mais ela precisa olhar para fora. E mais ela vai se desconectando de si mesma. E é um looping muito engraçado, porque ela tá olhando a vida de uma outra pessoa que é vazia. Porque uma pessoa completa não precisa ficar mostrando pros outros o que ela tá fazendo, o que o que ela vai fazer, para onde ela tá viajando. Essas pessoas que vivem tirando fotos sorrindo, ostentando cônjuges, isso é tudo uma palhaçada, é tudo uma farsa. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E se você ainda não consegue reconhecer toda essa futilidade, significa que você ainda é de mentira. E claramente é, porque ainda se permite ficar olhando para essas novelas achando que é vida real. Eu, por exemplo, não dou a mínima pra o que as pessoas postam no Instagram, seja lá qual for a mídia. Porque quando você sente o que é viver de verdade, quando você sente o que é apreciar cada momento do dia, desde o acordar ao dormir, você percebe que você vai pegando. Talvez a palavra é nojo, né? Eu tenho. Sabe, meu celular é a maior parte do tempo no modo avião. Eu não tiro fotos, porque a minha fotografia é no olhar, sabe? É no presenciar do momento. Eu chego em um lugar novo, sabe? Eu olho, como é novo, né? Obviamente eu olho como se fosse a primeira vez que eu tô chegando lá. Sabe aquela criança que chega e já quer sair correndo, observando, olhando pra tudo, querendo brincar com tudo. Eu chego nos lugares com esse olhar de inocência. E aí eu olho pro lado, tem alguém chegando. Ela não olha, quem olha é o celular gravando tudo, sabe? Tudo passa despercebido. Essas pessoas que têm a necessidade de ficar postando o tempo inteiro, elas não olham mais no olho de ninguém. Ela não olha no olho dos filhos, dos pais. E, e é tudo isso é uma pegadinha. Porque ela posta algo. E ela não posta porque ela gosta e porque faz bem pra alma dela. Ela posta pra se mostrar pros outros. Então a pessoa postou um story e chega alguém pra falar com ela, ela vai falar com essa pessoa de uma maneira completamente reativa, porque ela vai postar já e a mente dela vai estar em querer rever o que ela postou e o tempo inteiro ficar vendo se tem pessoas, quantas pessoas estão vendo e quantas estão curtindo e se chegaram comentários. E a mesma coisa com o WhatsApp, sabe? É, é o tempo inteiro querendo ver se chegou uma mensagem,
conversas extremamente vazias e superficiais, porque a pessoa simplesmente ela não tem nada para criar no dia dela. Ela não tem nada para se interter de verdade com algum aprofundamento. Então o que sobra para ela é quando ela ou quando ela cansa ou intercalando, né, de ver o que os outros postam, com uma conversa sem sentido aqui e ali, e, e a mente fica nesse estado de alerta o tempo inteiro. Ou para ficar vendo likes, ou para ficar vendo mensagens. E a vida, ela é uma construção. E o ser humano, ele foi feito para criar. E é por isso que você, que consome redes sociais, se sente tão vazio. Porque você não cria, você consome. E esse planeta que a gente vive é um planeta rodeado de crianças. Uma pessoa que cria uma rede social no intuito que ela seja viciante para as pessoas passarem a maior parte do dia delas dentro dela, só para ela poder ganhar dinheiro em cima disso, com empresas rodando anúncios, é completamente ridículo, sabe? Isso mostra o nível do lugar que nós estamos. Imagine você ter que criar um produto e o pensamento não é como a gente pode criar algo que vai fazer bem para as pessoas. E ao invés disso ser como a gente pode criar algo que vicie as pessoas ao máximo. E esse é um jogo completamente viciado. Porque é só olhar pro YouTube. Começou com vídeos longos e teve que acabar cedendo pro shorts. Porque a pessoa sempre tende a continuar fazendo o que ela faz. Se a pessoa vê vídeo longo, a tendência dela é continuar vendo vídeos longos. A partir do momento que ela migra pro curto, a tendência é continuar vendo curto. E se a plataforma não se adapta e a plataforma só pensa acima de tudo no dinheiro, ela vai jogar o jogo. E se alguém quer jogar um jogo para as massas, para ganhar bilhões, né? Tem que ser a pessoa já tem que entrar no jogo sabendo que vai ter que criar algo viciante, sabe? E isso é completamente ridículo, porque é um planeta e um mundo sem valores. E aí reflete isso em tudo. É só você ir no mercado e ver refrigerante, açúcar em excesso. Você acha que em um planeta, né, de pessoas e espíritos evoluídos, iria ter isso à nossa disposição? Num planeta evoluído, não seria permitido. Seria barrado na entrada. Num planeta evoluído, uma pessoa ia chegar com uma ideia dessa de criar uma plataforma para viciar as pessoas o consumo? Essa pessoa ia ser olhada com, sabe, aquele olhar de canto e de reprovação. Mas aqui é uma grande várzea, senhoras e senhores. Aqui é uma grande várzea. E o meu conteúdo é acima de tudo para mim mesmo, porque me faz bem criar e falar sobre isso. E para pouquíssimas outras pessoas. Isso daqui não é para massa. Em teoria, esse conteúdo seria para todo mundo. Mas na realidade são para pouquíssimas pessoas. Porque como eu disse, né, as pessoas estão acostumadas com conteúdos curtos e quando é um vídeo longo, são vídeos extremamente dopaminérgicos, com efeitos na tela o tempo inteiro e ostentação. As pessoas não querem mais conteúdo e profundidade. Mas se elas soubessem que a única solução para preencher esse vazio delas são em aprofundamentos, não digo no meu, mas um aprofundamento dentro dela, e isso exige uma vida calma e tranquila, não uma vida acelerada e correndo o tempo inteiro. Então, esse podcast, o meu projeto, o que eu escrevo, são para pouquíssimas pessoas. Para as pessoas que já perceberam que tudo isso
é uma bobagem, que, que olhar pra fora só machuca. Porém, tem muitas pessoas que, mesmo observando isso, elas precisam de alguém para confirmar isso para elas. Tem pessoas que sempre precisam ter alguém na frente andando e falando, porque se depender dela examinar por ela mesma e chegar às suas próprias conclusões, ela não faz. Esse é um grande defeito que os seres humanos têm. E é por isso que os líderes de mercado são pessoas que tomam as decisões por si sós, sabe? Que olha, examina e fala: não, tá todo mundo falando A, B, mas eu não sinto A e o B, eu tô vendo tudo completamente diferente, então eu vou fazer diferente. E o coração, a intuição, ela não mente, ela não engana. E se tem algo que vale a pena você seguir, não são essas pessoas em redes sociais. Se tem algo que vale a pena você seguir, é o que já tá dentro de você, é o que tá no seu coração. Porque antes da gente chegar até aqui, antes da gente nascer, antes da gente aparecer lá no, né, na barriga da nossa mãe, a gente já era alguém. A gente já era essa consciência, a gente só não lembra. Mas a gente já tinha um, um motivo de vir pra cá, porque ninguém tá aqui à toa. E a única pessoa que sabe esse motivo de você estar aqui é o seu coração, e é por isso que a intuição é algo tão forte. Por isso que ela é o melhor guia que alguém pode ter aqui na Terra. E eu gosto de puxar esse paralelo com a vida dos animais, principalmente os elefantes, que eles precisam, né, de água e eles andam muitos quilômetros e chegam onde tem água. Isso porque eles acordam e seguem a intuição. Eles se permitem, né, ouvir a natureza e entram no flow da vida e chegam onde tem que chegar. Já as pessoas, elas acordam e, e elas se desconfiguram inteiro do padrão de fábrica, que foi o que Deus criou. Porque elas quebram a mente delas com o celular na mão. E pode ter certeza que se na floresta os animais, né, usassem essas telas, essas redes sociais, iam estar todos eles iriam estar tontos e com fome e o elefante não chegaria na fonte de água. E é isso. É, ninguém aqui se importa com você. Essas empresas, esses influenciadores não se importam com você. A indústria da comida não se importa com você. A única preocupação deles é criar algo viciante que você queira comprar novamente e que não te mate no curto prazo, porque eles já criam coisas que vão te matar no longo prazo. E é sobre isso. É você por você e, e muita sinceridade no caminho daqueles que querem chegar em um estado de satisfação plena.